Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou. Dos montes através, o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter outro igual? Posso eu da morte réu gozar ventura tal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exaltai, nações, ó jubilai, extinda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Aleluia. Obrigado, meninas. Deus abençoe a vida de vocês.
Convidar o Ministério de Louvor, irmã Laurinda, Ruth, Olga, para podermos adorar ao nosso Deus. E vou pedir à igreja, aqueles que puderem se colocar em pé, para juntamente conosco adorar esse Deus, que é digno de todo louvor, que é digno de toda honra. Esse cântico diz: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a tua voz. Mas antes de cantar essa canção, nós faremos a leitura bíblica em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 9 a 11. E vou pedir à igreja que faça essa leitura juntamente conosco, e vamos, assim, recitar a palavra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o nome do nosso Deus. Esse é o Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo, que se entregou, que foi ferido pelos nossos pecados, que se entregou em nosso lugar. Você possa nesta manhã abrir o seu coração e louvar ao Senhor e adorar a este Deus maravilhoso, que abriu mão do seu próprio Filho por amor de nós. Amém? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Tudo Ele é para mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive. Ele não vive lá, somente Ele está aqui conosco. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, glória a Deus. Tudo é Jesus para mim. Tudo é Jesus para a igreja? É tudo? É tudo? Amém. Glória a Deus. Gostei. É tudo. É assim mesmo. Devemos declarar que Jesus é tudo para nós. Que essa graça que nos alcançou nos faz caminhar todos os dias em prol do nosso Cristo, em prol da obra do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus nesta manhã. Aleluia.
contemplando teu brilho divinal, nós seremos na face um brilho igual, transformado de glória em glória, como espelho a contar tua história. Brilha em mim, brilha, Senhor, aleluia. Declare isso ao nosso Deus. Brilha, Jesus, enche a terra com tua glória, com teu ardor, vem nos inflamar. Qual rio vem as nações transbordar de graça, com teu poder ordenar que haja luz. Agora eu quero ouvir só a igreja. Brilha, Jesus, enche a terra da tua glória, com teu ardor, vem nos inflamar. Qual rio vem as nações transbordar de graça, com teu poder ordenar que haja luz. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vou pedir ao irmão Pires que faça uma oração de louvor neste momento ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por mais este privilégio que nos dás, Pai, neste teu santo dia podermos vir à tua santa igreja. Sim, Pai, é este teu santo tempo para te adorar, louvar, honrar o teu santo nome. Só tu és digno de toda a honra e todo o louvor. Oh Paizinho, obrigada por teres enviado o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, para nos dar essa vida, vida em abundância. Abençoa a tua igreja, Pai, não só aqui, mas em toda a face da terra. A tua igreja que se levanta para te adorar, Pai querido. Abençoa os pregadores que estão à frente, Pai. Dá-lhes a palavra, que eles possam falar não deles próprios, mas de ti, Pai querido, e que a palavra possa encontrar lugar nos nossos corações. É em nome e pelo amor do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica em Isaías 53, dos versículos 4 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o amor do nosso Deus por nós. Nós, pecadores, não merecemos a graça do nosso Deus, mas Ele enviou o seu Filho, único Filho, para morrer por nós. Quem aqui teria coragem de entregar o seu próprio filho? Eu não teria coragem de entregar o Heitor por nada nesse mundo. Mas Deus nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, e entregou Cristo para sofrer na cruz, para ser entregue, Ele sendo santo, pelas nossas iniquidades. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Esse é o amor do nosso Deus. Então nunca duvide do amor de Deus pela sua vida. Nunca duvide.
Porque Jesus se entregou não somente por mim, não somente por ti, mas Ele se entregou por nós, pelo corpo de Cristo. E isso é motivo de louvarmos a Deus todos os dias, porque Ele nos ama, porque Ele viu em nós e nos amou primeiro. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e não tínhamos nada para oferecer. Mas Ele assim nos amou, independente do que eu faça, independente do que você faça, Ele te ama, Ele te escolheu. E eu me emociono sempre quando falo do amor de Cristo, porque eu sou prova viva disso. Nunca imaginaria alguém que me amasse tanto assim. Mas Ele me amou. E a única coisa que eu posso fazer é receber esse amor. É ir adorá-lo, é servi-lo, é retribuir a Ele com gratidão do meu coração e tentar agradá-lo. Eu sei que é muito difícil eu tentar agradá-lo, mas Cristo já fez isso na cruz e já perdoou ali os nossos pecados. Então nós já podemos andar na graça e ter essa entrada no Santo dos Santos, e poder adorar, e poder servir, e poder caminhar em santidade, porque o preço já foi pago, o véu já foi rasgado. E nós podemos caminhar em santidade, nós podemos adorar esse Deus maravilhoso, rico em amor. Amém. Obrigado, Senhor. A igreja pode se assentar. Nós ainda louvaremos ao Senhor com um cântico que é uma oração. E a classe dos juniores oferece essa canção à família Diniz, a Edilene, o Sérgio, a Clarice e a Raquel, que estão em despedida para o Brasil. Nosso coração fica apertado de saudade. Eu procuro nem pensar na ausência que eles trarão à minha família, ao meu coração. Mas essa canção, ela é uma oração. E ela diz assim: que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que vocês possam receber essa canção como uma oração que nós fazemos ao nosso Deus. Nesse momento também faremos o momento da oferta dos dízimos, da entrega dos dízimos e das ofertas. Pedir ao irmão Lourenço, ao irmão Rogério que nos auxilie neste momento. E aqueles que conhecerem essa música, cante juntamente conosco, adore ao nosso Deus neste momento. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz.
Sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém. Sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por nós, 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 Ele é por nós. Aleluia. Glória a Deus. Pedir ao irmão Rogério que ore a Deus e consagre os dízimos e as ofertas. Graças te damos, Senhor Deus, pelo teu amor, Senhor, que nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para que está conosco, Senhor, para que está louvor, Senhor, para que está gratidão, Senhor, por aquilo que tu fazes, Senhor, para te agradecer também pela tão grande salvação que nos concedeste, Senhor. Tu enviaste o teu Filho, Senhor, o teu único Filho, Senhor, para morrer por nós pecados, Senhor, para que nós possamos ter a vida eterna, Senhor, e para que nós possamos usar o teu amor que veio, Senhor. Nós queremos também agradecer, Senhor, por este dia de oferta, Senhor, por nos dar sabedoria, Senhor, para podermos utilizar, Senhor, da melhor forma, Senhor, Senhor. Obrigado a Deus pela presença de cada um, Senhor, neste lugar, nesta hora, Senhor. E queremos também pedir para aqueles que, por algum motivo, não puderam fazer, Senhor, que possamos comer com o teto, Senhor. Que a tua graça seja forte a todos os Senhor. Senhor, e pedimos, Senhor, e a tua graça, Senhor, em nome do amado Filho de Jesus Cristo. Amém. Então, nós hoje vamos
olhar para a Palavra de Deus, e ainda bem que assim é, e vamos olhar para um texto que enfatiza muito bem aquilo que nós queremos que seja um Natal pleno, um Natal cheio de alegria e um Natal centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quantos daqui é que já compraram alguma prenda para o Natal? Ninguém comprou? Nenhuma prenda? Ok, acho que são poucos. Ok, vejo que muitos têm a sua lista de prendas ainda em atraso, ou não? Eu confesso que também ainda não comprei nenhuma, está bem? Então, nós estamos ansiosos pelo Natal, creio eu. E está a chegar aquele momento, e esta semana foi reveladora disso, em que começa a aparecer marketing a sério para que nós possamos comprar isto e aquilo, promoções de Black Friday, Cyber Monday, muitas coisas têm vindo para que nós realmente possamos adotar um Natal cada vez mais consumistas. E a verdade é que, creio eu, que muitos pais, e se calhar avós e familiares aqui, já perguntaram aos mais novos o que é que eles querem de prenda de Natal. Então escolhe, o que é que tu queres? Eu não sei o que é que tu queres, podes escolher. Este ano tu podes escolher. Muitos dizem assim. E um facto interessante é que quando nós queremos comprar alguma prenda de Natal, nós de forma mais direta ou indireta, tentamos sempre perceber se a pessoa vai gostar ou não. Nós queremos que a pessoa goste dessa prenda, certo? Verdade? Quando compramos uma prenda, nós queremos que a pessoa goste. Mas nós, por via das dúvidas, muitas vezes gostamos de pôr lá o talão de troca. E não é por acaso que no dia a seguir ao Natal, os supermercados, os shoppings estão cheios de pessoas que querem trocar prendas. Em que no dia de Natal, ai que bonito! E depois, na semana a seguir, lá vão eles com o talão de troca trocar. E a verdade é que, muitas vezes, nós sem nos apercebermos, estamos a comprar prendas, se calhar com motivação errada. E eu gostava de fazer uma pergunta aos mais novos. E por acaso não estão ali em cima. Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Se os mais novos e os adultos também, claro, pudessem escolher a primeira prenda que quisessem abrir, qual seria? Esta? Dos pinguins ou a branca? É unânime? A dos pinguins é mais atrativa, não é? Ou a branca? Eu vou deixar aqui, enquanto eu vou falando, os irmãos, até os mais graúdos, podem ir pensando qual é que será melhor. Será esta ou será esta? Está bem? Eu vou deixar aqui. E eu convidava que juntos pudéssemos abrir em Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. E vamos estar a fazer a leitura dos versículos 1 até ao versículo 3. É a parte introdutória desta carta, que nós não sabemos quem é o autor, mas nós queremos que foi escrita por inspiração divina. Então, Hebreus capítulo 1, e vamos estar a fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 13. E diz-nos assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. E já agora o versículo 4 diz-nos: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E nós hoje vamos estar a pensar que a melhor prenda, afinal, já foi revelada. E deixem-me já antecipar o final, caso os irmãos
não consigam ficar atentos até ao fim ou estar presentes. A melhor prenda revelada é Jesus Cristo. E nós vamos perceber esta manhã que diferença isso está. Deus a revelou no devido tempo, mas Ele foi preparando o caminho para revelar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é curioso que hoje é aquilo que nós chamamos o primeiro domingo do Advento. Um tempo em que os cristãos começam-se a preparar para o Natal, para a celebração do Senhor Jesus Cristo. E ao contrário daquilo que nós temos feito, que é se calhar ver no nosso e-mail as promoções que chegam de diferentes lojas e nas televisões as promoções que acontecem, nós não nos estamos a preparar. Então que hoje seja um tempo em que nós, daqui em diante, nos próximos domingos e dia após dia, durante a semana, nós possamos ver o que Jesus Cristo realmente é. A prenda revelada por Deus, Jesus Cristo, que é superior a tudo e a todos. E a verdade é que, ao longo do livro de Hebreus, o autor vai colocando Jesus Cristo sempre superior a alguma coisa. Jesus Cristo sempre superior a todos os profetas, Jesus Cristo sempre superior aos anjos, Jesus Cristo, o pleno sumo sacerdote, superior a todos os sumos sacerdotes que, entretanto, existiam. Então, deixem-me lançar-vos uma pergunta. Na minha vida, Cristo é superior a quê? Será que Cristo tem sido superior a todas as coisas? E nós, olhando para estes 3 versículos, que à primeira mão podemos achar que nem têm, se calhar, muita informação, nós vamos perceber que aqui o que está a ser dito é profundo demais para que eu mesmo consiga explicar. Então eu oro e orei esta semana que realmente o Espírito Santo nos dê entendimento, para que nós possamos perceber a profundidade das palavras que estão aqui a ser ditas. E nós vamos analisar 3 pontos que vão destacar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que no Senhor Jesus Cristo nós vamos precisar de aceitá-lo, vamos precisar de vivê-lo e vamos precisar de consagrar plenamente as nossas vidas a Ele, se realmente nós quisermos ter a prenda acertada. Então, o primeiro ponto que eu gostava que nós pudéssemos olhar esta manhã, olhando para o versículo 1 e 2 mais especificamente, é que Deus, pelo seu Filho, Ele falou a nós. Deus, através do seu Filho, Ele falou a nós. Acreditam que o Senhor Deus fala? O Senhor Deus falou. Esta é a tese principal de Hebreus, é assim que o autor começa. Deus falou. E quando Deus fala, nós devemos estar muito atentos, porque algo importante vai ser dito, ou algo importante vai ser descrito, ou algo importante é preciso ser refletido por nós. E nós vemos que Deus falou. E nos versículos 1 e 2, e os irmãos podem ir olhando para as vossas Bíblias, nós vemos que vai haver 2 contrastes, 2 lados da moeda. Então, se no versículo 1 nós vemos que Deus falou no passado, no versículo 2 nós vamos ver que Deus falou nestes últimos dias. No versículo 1, se nós vamos ver que Deus falou por meio dos profetas. No versículo 2 nós vamos ver que Deus falou pelo Filho. No versículo 1, se nós vamos ver que Deus falou aos pais, no versículo 2 nós vamos ver que Deus falou a nós e é para nós. E isto tem algo de profundo aqui. Se antes Deus falou aos profetas, aos pais, e agora fala a nós, é algo importante que nós devíamos reter. E a verdade é que ao longo do Antigo Testamento os profetas sempre foram importantes. Nós não devemos desvalorizar aquilo que foram os profetas. Eles tinham a voz de Deus nos seus lábios, no seu coração. Eles eram o mensageiro de Deus para o povo. E em Jeremias 7, no versículo 25, nós lemos que desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas também em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, e Amós e Jeremias são livros proféticos, vamos ler que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então vemos que ao longo do Antigo Testamento várias pistas foram dadas aos profetas
salientando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que deveria ser o Messias prometido. E hoje nós não vamos olhar para várias dessas profecias que encontramos, conforme o Wesley lia lá em Isaías ou em Miqueias 4, por exemplo, mas vamos destacar que ao longo destes anos, séculos, no Antigo Testamento, sempre os profetas tiveram cuidado de orientar as pessoas para Deus. E orientar as pessoas para Deus mostrando aquilo que viria a acontecer no futuro. Jesus Cristo, alguém que viria a ser o Messias, ele viria. Mas porquê é que era importante os profetas falarem? Porquê é que era importante haver voz profética no meio do povo? E eu não quero fazer aqui um resumo da Bíblia. Então, um dos textos, dos capítulos que me tem falado muito, encontra-se também ele em Jeremias 2. E eu vou-vos ler só o que diz Jeremias, capítulo 2, o versículo 7. E diz-nos assim: eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste abominação. Basicamente, o povo estragou tudo. O mundo foi criado em perfeição, o povo, através de Adão, pecou. E ao longo dos tempos, através de toda a história de Israel, o povo foi sempre pecando. O povo foi sempre desviando-se da palavra do Senhor Deus. E também hoje, nós muitas vezes gostamos de trocar a melhor prenda por algo que é do mundo, por algo que não faz sentido. E é caso para nós dizermos, como Paulo dizia, ó Gálatas, insensatos. E muitas vezes nós somos assim. Como é que é possível nós termos recebido a boa nova e tão facilmente nós voltarmos a olhar para as coisas terrenas, para as coisas deste mundo, para as preocupações que atormentam o nosso coração, se isto fica assim, se fica ali, o que é preciso, o que é que não é preciso? Irmãos, Cristo, Jesus é a prenda que nós precisamos. E da mesma forma que o povo lá no Antigo Testamento estragou tudo e houve necessidade de Deus ir consertando as coisas, nós vemos que no devido tempo o Messias foi revelado, o mistério foi feito, descoberto. E nós vamos perceber que, conforme Deus, o livro de Hebreus nos diz, que antes, nos últimos dias, é diferente de no passado. E algo interessante é que no grego, estas duas palavras são termos heurísticos. E então são termos que não se podem definir no tempo ou no espaço. Correspondem sempre a um grande período de tempo, mas nós não conseguimos definir com clareza em que período específico é. Então nós podemos dizer que realmente na Antiga Aliança, no período do Velho Testamento, Deus falou de muitas maneiras aos profetas. Mas agora, através de Jesus Cristo, nos tempos recentes, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Jesus vai falar de forma diferente. Então vejam como os pormenores são importantes. Diz-nos o versículo 1, falou aos pais. Mas diz-nos o versículo 2, que Deus falou pelo Filho. E é diferente eu falar aos pais e eu falar pelo Filho. É a mesma coisa que eu disser alguma coisa à Beatriz para ela dizer a outra pessoa, e é diferente, que não é possível humanamente falando, obviamente, de eu estar dentro dos lábios da Beatriz. Então eu gostava que os irmãos pudessem ir pensando qual é a diferença de falar aos pais e de falar pelo Filho. A verdade é que falar pelo Filho, outras traduções têm falar através do Filho, outras traduções têm falar por meio do Filho. E isto é uma verdade doutrinária e teológica que nós humanamente não conseguimos compreender perfeitamente. E é por isso que eu dizia que orava para que os irmãos pudessem ter fé. E olhar para a Bíblia e acreditar que aquilo que ela diz é de facto verdade. Então a revelação perfeita não se deu aos pais, por meio dos profetas, mas ela dá-se por meio do Filho. Ela dá-se pelo Filho. Isto significa o quê? Isto significa que Deus não falou ao Filho, mas Deus falou através do Filho. Deus não se revelou ao Filho, mas Deus revela-se completamente no Filho. Isto significa que a voz profética do Filho é plenamente a voz profética de Deus. Isto significa que quando Jesus Cristo repreendia,
as palavras que eles diziam, que Jesus dizia, eram perfeitamente as palavras que Deus dizia. Isto significa que quando Jesus dava um novo mandamento, era Deus a dar um novo mandamento. Isto significa que quando Deus exortava, é Deus que exortava. E isto é profundo. Nós, através destes curtos 3, 4 versículos, nós vamos perceber que a palavra de Deus, em Jesus Cristo, ela tornou-se pessoa. E este é um dos conceitos mais difíceis de serem explicados. A palavra de Deus tornou-se pessoa. E quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo 14, e João 1 é muito conhecido, nós vemos lá em João 1, 14, que a palavra tornou-se carne. Mas em João 1, versículo 1, nós vemos que a palavra também se tornou carne. Vejam, o Logos, a palavra, tornou-se carne. Isto não é racional, isto não é plenamente compreendido por nós. Mas isto é a verdade. Este é o entendimento bíblico daquilo que aconteceu. E quando nós pensamos nisso, eu estou aqui a tentar ver se consigo não dizer da forma que está aqui, eu tenho escrito nos apontamentos. Porque quando o Logos se torna palavra, a forma como nós entendemos a Bíblia muda completamente. Então vejam, Deus feito homem, Ele fala à sua criação. Deus feito homem fala ao homem pecador. Deus feito homem fala Ele mesmo de uma vez para sempre. Deus feito homem coloca um ponto final na revelação divina. Os profetas foram importantes? Sim, sem dúvida. Eles contribuíram para que fosse havendo uma revelação gradual. E o próprio Novo Testamento, se os irmãos repararem, tanto os discípulos como o apóstolo Paulo socorre-se das palavras do Velho Testamento. Mas aquilo que eu gostava de destacar é que a revelação de Deus em Jesus Cristo, ela encerra um capítulo. Ela é o ponto final. E nós vamos tentar perceber o porquê. Porque quando nós olhamos para João 1 e nós vemos que a palavra se tornou carne, nós também vamos perceber que quando Jesus fala na criação e disse Deus, Jesus também estava ali. E isto é um conceito complicado. O Logos tornou-se carne. E Ele veio para nós. E Ele veio para nós porque nós precisávamos. E Jesus Cristo, que veio agora a nós, Ele também já lá estava na criação. E disse Deus, haja luz. E Jesus já lá estava a agir naquela criação de Deus. É compreensível? Humanamente não. Mas é verdade. E por isso eu gostava de destacar um segundo ponto. Se o primeiro ponto é que Deus, pelo Filho, falou a nós, o segundo ponto que eu gostava de destacar é que a singularidade de Cristo torna-o totalmente inseparável do Pai. Se Jesus tem em si mesmo o Pai, então algo de diferente o distingue e o torna único. Então vejam o versículo 3. O que é que nos diz o versículo 3 de Hebreus capítulo 1? Duas afirmações categóricas. Jesus é o resplendor da glória de Deus e Jesus é a expressão exata do seu ser. Sabem? Estas duas palavras, tanto o resplendor como a expressão exata ou a imagem exata, só aparecem no Novo Testamento única e exclusivamente aqui neste versículo. E são usadas para descrever a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus é o resplendor da glória de Deus, nós não devíamos perceber como resplendor que significa emitir a luz ou refletir a luz de, mas nós devíamos perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo, dentro dele mesmo, irradia a luz de Deus. Jesus não é o reflexo de Deus, mas a luz que ele tem dentro de si é a luz de Deus. Ele não é a semelhança, ele é Deus. É um conceito de trindade que está aqui a ser falado. E nós vemos claramente que como Jesus é Deus, Jesus dentro de si mesmo irradia toda e completamente a luz de Deus para este mundo. Mas quando nós olhamos e vemos que Jesus é a expressão exata do seu ser, a ideia aqui refletida é a ideia de ter um carimbo, a ideia de ter um selo. Este termo é usado em alguns livros apócrifos
E ele era usado sobretudo para os trabalhos que eram feitos tanto em metal como em madeira, ou então como aquilo que era feito para vincar, assinalar um determinado animal. O animal está assinalado. Então a expressão exata do seu ser, diz-nos a palavra de Deus, é como se fosse uma cópia perfeita, uma cópia cuja reprodução não tem a mínima falha e uma cópia que é totalmente impossível separar Deus do Filho, Deus de Jesus. E esta expressão exata não é apenas na aparência, mas é sobretudo na natureza e na essência do Senhor Deus. E nós vemos isso em João 14, a partir do versículo 5 até ao versículo 10. João 14, do versículo 5 até ao versículo 10, e eu convidava os irmãos a podermos dar lá um salto, que creio que pode ajudar bastante. João, capítulo 14. E convidava alguém que pudesse ler do versículo 5 até ao versículo 10. João 14, do versículo 5 até ao versículo 10. Obrigado. Então, destaco o versículo 9. Vejam, quem me vê a mim, vê o Pai. E o versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então é totalmente impossível nós querermos separar Deus de Jesus Cristo, Deus do Messias prometido, que é Jesus Cristo revelado através de Deus. Então, quando nós tentamos desconsiderar e quando nós nos afastamos do Senhor Deus, nós, de forma inevitável, também estamos a afastar-nos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos Deus de parte, nós estamos a negar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando nós não queremos olhar para a palavra de Deus, nós estamos a dizer que tudo aquilo que Jesus Cristo fez não é verdadeiro, não é de Deus. E isto é tremendo, profundo para nós. E eu gostava que nós pudéssemos atentar ainda para um terceiro ponto. Nós vamos ver como é que isto tudo pode confluir. E o terceiro ponto que eu gostava de destacar é que pelo Filho o Senhor Deus nos falou. Pelo Filho, diz-nos Hebreus 1 que o universo foi feito. Diz-nos Hebreus 1 que pelo Filho os pecados foram purificados. E diz-nos Hebreus 1 que pelo Filho os pecados são perdoados. E isto é tremendo. É porque é tudo pelo Filho. Não há volta a dar. Nós não podemos desvalorizar a obra do Filho de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, no versículo 2 de Hebreus 1, e voltando a Hebreus capítulo 1, o versículo 2 diz-nos, na minha tradução, pelo qual também fez o universo. Vemos Jesus Cristo, o Filho, parte necessária da criação do universo. Mas o versículo 3 também nos vai dizer, depois de ter feito a purificação dos pecados. E eu gostava de destacar para aí essa repetição do verbo fez, ou feito. Porque no grego, que nós podemos dizer piueu, significa, tanto no versículo 2 como no versículo 3, exatamente o mesmo. E a ideia por trás deste conceito do fez, ou de criado, ou feito, é que o piueu significa fazer, agir, o fazer de mudar, o fazer de modo. Vemos o agir, o criar, o fazer e a ação. E é um termo que no grego era usado completamente em todos estes sentidos e até nos levar ao Criador. E quando nós pensamos no Criador, uma coisa interessante que eu reparei
é que esta palavra que está aqui, o piueu, que está aqui a ser descrita, a palavra no hebraico é bará. E sabem onde é que nós encontramos esta palavra? Em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então vejam, é incrível. Se calhar não posso explicar isto completamente, mas isto maravilha-me, porque o Deus que fez o universo, e a palavra que está aqui por universo é o Deus que fez todas as eras, o Deus que fez de eternidade em eternidade, o Deus que fez o tempo, todos os tempos. Ainda assim, o Deus se fez homem e Deus fez o quê? A purificação dos nossos pecados. Então imaginem, o Deus que criou tudo, o Deus de Gênesis 1:1, que fez os céus e a terra, o cosmo, tudo. Nós vamos encontrá-lo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a esvaziar-se completamente e a purificar e a perdoar os nossos pecados. A voltar a compor todas as peças. E isto é tremendo, porque os irmãos percebem como Deus cuida da sua criação ao ponto de dar o seu filho. Os irmãos percebem como Deus ama os seus filhos ao ponto de dar o seu único filho, o seu unigênito. E os irmãos percebem também como o problema do pecado é tão grave e tão grande que Deus, Criador, que fez os céus, também vai ter de fazer a purificação dos pecados. Nós, por nós mesmos, não conseguíamos. E só foi possível porque o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, um dia cheio de graça e de misericórdia e de amor, resolveu dar o seu Filho para que pudesse Ele também fazer a purificação e perdoar-nos dos nossos pecados. O Filho que estava revoltado, o Filho que estava de costas voltadas para Deus, que somos nós, antes de sermos convertidos, vemos que Jesus vem cheio de graça, cheio de poder. Então, o fazer e o criar de Jesus na criação, que nós dizemos, uau, é o mesmo fazer e o criar que Jesus pode fazer em nós. Jesus tem poder? Tem. Jesus pode consertar as coisas? Pode. Jesus faz as coisas do zero? Faz. Jesus faz as coisas muito bem? Faz. Ele fez a criação muito bem. Jesus pode trabalhar e transformar completamente a nossa vida a ponto de sermos nascidos de novo? Pode. A palavra de Deus diz que do invisível Ele tornou as coisas visíveis. Do nada, Deus fez tudo. E quando Deus disse haja, vemos Jesus a atuar. A palavra de Deus tornou-se carne. A palavra de Deus veio habitar entre nós, mundo caído e pecador, a precisar dele. Então vejam, não desprezemos aquilo que Jesus pode fazer em nós. Se tu estás aflito, se tu estás cansado, se tu estás deprimido, se tu estás sem rumo, se tu estás perdido e a vaguear neste mundo, então acredita que o Jesus que agiu também lá na criação, por força da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os irmãos vejam em Gênesis 1 como estão lá os três, esse Jesus encarnou. E no mesmo poder que Ele agiu na criação, Ele age em nós, revolucionando tudo por completo, fazendo de nós novas criaturas. E isto é incrível, porque nós, de uma vez por todas, deixamos os legalismos de lado. De uma vez por todas nós vamos ter de dizer, eu não preciso de fazer isto para que eu seja salvo. Eu não preciso de fazer isto para que eu seja santo. Obviamente, eu preciso fazer algumas coisas, mas porque é uma consequência natural, porque eu acredito e confio que em Jesus Cristo é em mim. Então eu não faço as coisas para merecer a salvação, para que eu fique mais santo, mas eu faço as coisas porque percebo quem é Jesus Cristo em mim e a nova vida que Ele me deu. Então eu faço. Então Jesus Cristo em mim, Ele cria uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram e quando Ele diz, eis que tudo se fez novo, o tudo novo é mesmo limpar do zero e pegar numa folha nova e começar a escrever novamente uma nova carta, uma nova vida, uma nova pessoa, feita e baseada unicamente
em Jesus Cristo. Então, uma nova criação que não se liga à velha aliança, mas uma nova criação que dentro de ti mesmo Jesus te dá uma vida completamente transformadora. E vejam como Paulo coloca isto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Jesus que estava na criação, Ele também é luz no meio das trevas, que pode ser a nossa vida. No meio da confusão, que pode ser a nossa vida. No meio da bagunça completa, que pode ser a nossa vida. Então o que é que nós precisamos fazer? Olha para a palavra, olha para o alto, busca o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz-nos que todo aquele que busca com um espírito sincero vai achar o Senhor Jesus Cristo. Ele não se vai esconder. Então olha para o alto, olha para o Senhor Jesus Cristo. Então vejam, Hebreus 1, versos 1, 2 e 3, nós podemos tirar as seguintes frases. Deus designou Jesus como herdeiro de todas as coisas. Versículo 2. Por meio de Jesus, o universo foi criado. Versículo 2. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Versículo 3. Jesus é a representação exata do ser de Deus, da divindade, da natureza de Deus. Versículo 3. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então vejam, versículo 3. Jesus criou, e porque Ele criou, Ele age na sua criação, e porque Ele age, Ele também sustenta. E porque Jesus criou, é um Jesus cheio de poder. Também no versículo 3, Jesus fez-se purificação pelos nossos pecados. Jesus está sentado à direita da majestade nas alturas. Versículo 3. Quando nós não soubermos o que dizer sobre Jesus Cristo, vamos até Hebreus, versículos 1, 2 e 3. Temos aqui várias frases, várias teses, todas elas davam para nós podermos estar aqui dias e dias a discutir. Mas nós, e eu gostava particularmente de destacar, a forma como Hebreus diz que Jesus, Ele mesmo, por Ele próprio, se anulou a Ele e se purificou pelos nossos pecados. E isto é tremendo, porque passar o Natal sem compreender quem Jesus é, caminhar para o Natal sem perceber o que Jesus fez, porque nós precisávamos, nós vamos passar ao lado daquilo que é o verdadeiro Natal. E Paulo diz-nos que, em 2 Coríntios 9, versículo 15, graças a Deus pelo dom inefável. E a verdade é que é mesmo esta. Jesus é tão grande, tão superior, que Ele é inefável. Ele não pode ser descrito por palavras humanas completamente. Tudo aquilo que nós dissermos sobre Jesus Cristo vai ficar sempre aquém. Mas há algo que nós podemos perceber através deste texto. É o que Jesus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Porque aquilo que nós encontramos aqui de ação de Jesus Cristo, a palavra também é o que Ele faz ainda hoje. E Ele ainda hoje pode fazer coisas novas na tua vida. Então os irmãos lembram-se das prendas. Vamos lá. Onde é que estão as crianças? Qual é a prenda que eu vou abrir? A branca ou a... Qual é a prenda que eu vou abrir primeiro? Pronto. Esta? Obrigado. Sabem, muitas vezes o Natal pode ser assim. Isto foi a obra da minha esposa, que eu agradeço imenso. E nós podemos achar que o Natal mais bonito, mais precioso, está no presente mais bonito por fora. Neste caso foram os pinguins. E a verdade é que nós, principalmente as crianças, e nós como pais, avós, família, temos de ensinar isto, que é, o embrulho pode ser muito bonito, mas depois quando nós abrimos, o que é que os irmãos acham que está aqui dentro? Nada, está bem?
a verdade nos versículos 1, 2 e 3 pode ser complexa e difícil ao entendimento dos homens, mas ela torna-se simples e prática. Se nós não compreendermos quem é o Senhor Jesus Cristo, ainda que nós tenhamos o embrulho mais bonito e se calhar apelativo na noite de Natal, nós verdadeiramente vamos continuar vazios. Sabem porquê? Porque este embrulho tentava refletir um bocadinho daquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Primeiramente, Ele é paz, que transcende todo o entendimento. E como paz, Ele dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Então, no Natal e quando nós nos preparamos, nós se calhar não vamos ter o presente material mais bonito de todos. E eu estou a ver algumas caras que estão curiosas para ver o que é que vai ser daqui. E ainda bem que estou a conseguir. Mas o Evangelho é paz. E o Evangelho é simples. O Evangelho é Cristo, está bem? É uma cruz. Porque quando nós percebemos verdadeiramente quem Jesus é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele continua a fazer em nós e através de nós, e aquilo que Ele pode fazer à nossa família que ainda não confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e suficiente Salvador das suas vidas, irmãos, podemos ter o presente maior da mesa da noite de Natal, podemos ter o presente mais belo, podemos até ter aquilo que nós pedimos. E não está errado. Pelo menos na minha opinião, acho que dar uma prenda como amabilidade, como gratidão ao outro, em si mesmo, acho que não é errado. É errado é quando os presentes substituem a cruz de Cristo. Os presentes substituem aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez. Então, permitam-me novamente a pergunta. Como é que eu me quero preparar para o Natal? Será que eu vou à busca das caixas bonitas? Ou será que eu vou olhar para a Bíblia? E se por acaso a nossa vida interior não está resolvida, e se há assuntos que têm de ser limados por Deus, e Ele é o único que pode fazer esse trabalho, entreguemos. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Só Ele pode fazer mesmo tudo. Então não desperdicemos este caminho. Hoje é o primeiro domingo do Advento, faltam menos de 25 dias para o Natal, temos ainda alguns domingos, algumas semanas. Tempo suficiente, se possível já hoje, para colocar as coisas em ordem com Deus. Então, enquanto nós escutamos o prelúdio, vamos aquietar-nos, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que Jesus molde e transforme as nossas vidas. Que Jesus se faça presente neste caminho até ao Natal. E numa era tão moderna como a nossa, numa era tão contemporânea, material de estudo da Palavra de Deus é o que não falta. Então busquemos o alto. Está bem?